sestra Marijana Kovačić. Irmã Mariana Kovačić. Gdje si rođena, kada, obitelj, braća, sestre? Predstavi se malo našim mladima. Pa evo, rođena sam u Kotor Varošu, u Bosni. Eu nasci em Kotor, perto da Bósnia, e nasci numa família tradicionalmente católica. Sou a mais jovem, porque Deus deixa sempre o melhor para o final, diz ela com sentido de humor. Braću, sestre, roditelje? Tens irmãos, irmãs, pais? Imam još A minha mãe vive ainda, o meu pai faleceu, tenho 2 irmãos e uma irmã. Eu estou um pouco nervosa, rezem por mim. Bila si vrlo mlada, tinejdžerica, započeo Eras muito jovem, eras adolescente quando começou a guerra. E fugiste para a Alemanha, foste para Zagreb. Qual foi o teu trajeto? Foi de facto uma época muito difícil, o tempo da guerra. nakon nekog vremena Nós estivemos como refugiados na Croácia, depois fomos para Zagreb e depois comecei uma vida nova na Alemanha. više nego što smo imali vratio i darovao i E muito rapidamente o Senhor deu-nos mais do que tínhamos. E a minha decisão era voltar da Alemanha para a Croácia. Porque aquele sol, aquela vida, não me aquecia, aquecia a alma. Queria voltar para Zagreb e queria viver em Zagreb. E o que fizeste depois de voltar a Zagreb? u nekakvim mojim stalnim razmišljanjima što to gospodin Eu estava permanentemente a pensar o que é que o Senhor quererá de mim, o que espera de mim. Tenho, no entanto, que reconhecer que a minha fé, à época, era mais uma fé de tradição. Não se tratava de uma verdadeira relação com Cristo. ljepota u prirodi, ljepota sveg stvorenog, Eu sempre era atraída pela beleza da natureza. da je Bog koji je tvorac ljepote, E chegava sempre à mesma conclusão. Deus, Criador da beleza, criou tudo porque ama a beleza. Nessa época, se u Hrvatsku gdje sam počela jedan novi život. então, sair da Alemanha e voltar para Zagreb. Trabalhaste numa empresa, mas em simultâneo, algumas vezes eras modelo. U Zagrebu jedan novi život, počela sam raditi u Eu comecei em Zagreb uma vida nova. Comecei a trabalhar numa empresa de design interior, porque aprendi isso enquanto estive na Alemanha. E inscrevi-me numa agência de modelos. Os meus pais, no entanto, não concordaram muito que eu tomasse esta decisão. uzela ulogu mojih roditelja, ona mi je uvijek ostavljala onako Nessa altura, a minha irmã mais velha acabava por também ter muita influência na minha vida. Controlava muito e dava-me conselhos. Lembro-me que quando tomei essa decisão de ser parcialmente modelo, plaćen, pouco tempo depois encontrei um trabalho que era muito bem pago, no qual ganhava muito dinheiro, e a minha irmã disse-me: decide por ti. no to učinila Mas eu acho que ser modelo não é o teu caminho. Ela disse-me isto com muito amor. krenula i sjećam se da sam E eu decidi
escolher por mim próprio. da to nije ono E lembro-me que no meu íntimo sabia que este caminho de modelo não era o caminho para mim. E com o passar do tempo abandonei esta ideia de fazer este caminho. Voltei para a Croácia e aí comecei uma vida nova. Si u Fidesima. Trabalhavas para uma empresa no design de interior, também cantavas. Sim, estou muito agradecido ao Senhor por essa etapa da minha vida também. Porque cantava em Fidesz e cantando em Fidesz acabei por encontrar as irmãs de Madre Teresa. Foi em Zagreb, fizemos um concerto caritativo e foi durante esse encontro, esse concerto, que vim a conhecer as Filhas da Caridade. i sjećam se kad sam ih zvala Então a Madre agradeceu-me e convidou-me para as visitar. i kad sam se sjela pokraj njih, E no concerto, quando pedi que viessem até ao palco e que agradecessem, elas não queriam. E quando me aproximei delas, falei mais com elas, senti que ter descoberto uma grande beleza, de tal forma tocante, que disse a mim própria como eu gostaria de ser tão bonita por dentro. Deixaram uma profunda impressão em mim. Eu acho que foi o Senhor que mostrou uma luz para a etapa seguinte. Quando vieste pela primeira vez aqui a Medjugorje, vieste com os teus amigos, como foi? Eu vim a Medjugorje pela primeira vez com os meus pais. Ainda era uma menina. koji je bio razlog zapravo. Trouxeram Tata je bio nešto como se fosse a mais pequena, não sei porquê. O meu pai estava doente e, de forma muito simples, viemos até aqui para rezar. Rezámos pela sua cura. put. Não tínhamos nada mais como objetivo nesta vinda. Mas como continuei a viver na Croácia, antes tinha vivido na Alemanha, vinha aqui com os meus amigos. Lembro-me da igreja estar sempre cheia. Os meus amigos diziam que era como se fosse um concerto de rock, porque as pessoas empurravam-se umas às outras até para entrar na igreja. Para Medjugorje é algo natural. Eu sempre gostei de vir a Medjugorje. Medjugorje era como se fosse a minha casa, o meu lar. Sempre que vinha aqui, este era o local onde eu me sentia como se estivesse em casa. Najčešće s mladima, sa svojim prijateljima. Međutim, jedno Nessa época vinhas com jovens, vinhas com os teus amigos, što se dogodilo? mas vir a Medjugorje para ti era clave, era algo de chave, como se fosse uma visita-chave. Mas foi aqui, que, quando vieste a Medjugorje, que algo aconteceu de especial, não foi? Sim, uma vez vim aqui a Medjugorje, quando estava na dúvida entre visitar uma amiga e vir a Medjugorje, decidi vir a Medjugorje sozinha. Sam bila zauzeta Desfrutava do silêncio, estava muito ocupada no meu dia a dia, muito absorvente. Portanto, vir a Medjugorje era perfeito para mim nessa altura. E fui rezar junto ao túmulo do Padre Slavko. Poznavala Conhecias o Padre Slavko, mas não o conheceste pessoalmente, certo? E foste rezar até ao seu túmulo. O que é que aconteceu? Eu não conhecia o Padre Slavko. Só o conhecia das adorações na qual ele estava envolvido e participava aqui em Medjugorje, mas não o conhecia pessoalmente. O Padre Slavko, para mim, era a autenticidade. ona ga je kanonizirala E como a vida, Nossa Senhora, ela canonizou logo após a sua morte. Eu tenho a certeza que também aqui pelos homens será canonizado. Fui até ao seu túmulo rezar porque pensava, bio poliglot
onda sam si mislila, estudar idiomas estrangeiros, porque o padre Slavko falava vários idiomas e pensei, ele é o único que me poderá ajudar. E pedi-lhe que me ajudasse a descobrir qual a vontade de Deus para comigo. Estudaste teologia depois? Eu depois disse ao sacerdote que à época era meu diretor espiritual, željela que queria conhecer mais Jesus e não queria fazer nada de especial com esse conhecimento de teologia. Mas quando vi a Medjugorje, comprei imensos livros porque eu gostava muito de ler e um dos livros que comprei por engano. Mas nesse livro havia várias pessoas a dar a sua entrevista sobre Medjugorje. E enquanto procurava a factura, que não encontrei, mas folheando aquele livro encontrei uma entrevista com a Madre Teresa e lendo essa entrevista tada sam osjetila jednu duboku impresiju. Čak je nekako teško senti algo que me tocou profundamente, algo que me ultrapassava para falar neste momento. naravno Mas eu pensei que esse seria o meu lugar. Mas decidi cancelar esse sentimento. Eu disse, talvez tenha pensado nisto, esta ideia me veio à cabeça porque é bonito, porque tudo levava à oração, ao silêncio, naquela proposta. E decidi cancelar isso do meu pensamento, até à manhã seguinte. E o que é que aconteceu? Na manhã seguinte, fui à Eucaristia, vi um sacerdote na igreja e sem planificar, sem pensar, jaka ponovno iznutra ideja da odem razgovarati chegou a mim um impulso što ja nisam željela i nisam htjela. para que fosse falar com o meu diretor espiritual. Era tudo aquilo que eu não queria. Bila sam jako protiv tog i zamolila sam Gospoda da mi to makne iz misli, iz srca. Pedi a Nossa Senhora que me cancelasse esse pensamento, que o tirasse da minha cabeça. Porque em Zagreb, segundo a minha lógica, tinha um sacerdote com o qual podia falar, podia confessar-me tudo aquilo que desejava. Portanto, não tinha necessidade de falar com alguém de Medjugorje, muito menos alguém que via pela primeira vez na minha vida. Apesar de tudo, Bilo moguće izbjeći, otišla sam u župni urod. não foi possível evitá-lo. Entrei na casa paroquial e fui falar com o sacerdote. Então disseram que ele estava fora, não estava em casa. Eu disse, ainda bem, isto se calhar era um pensamento só meu, sem sentido. E quando ia a sair da casa, o sacerdote em questão estava a voltar para casa. Então falei com ele. E lembro-me de lhe pedir que fosse o meu diretor espiritual e ele olhou para mim de uma forma muito diferente. E disse-me, o diretor espiritual, de todas as formas, é o Espírito Santo, disse-me ele. Mas falando com ele mais, chegámos a um momento em que ele me perguntou algo que eu quereria ter evitado, nem quereria ter ouvido. Perguntou-me, enquanto falava de mim próprio, dizendo que estudava teologia, que estava a pensar na universidade e etc. E ele disse-me, alguma vez pensaste em ser religiosa na tua vida? E eu disse-lhe, nunca na minha vida, até ontem à noite. E expliquei-lhe aquilo que tinha acontecido. Então disse-me, se é algo que Nossa Senhora quer que faças, não tens hipótese de escapar. Isso assustou-me muito. Ele olhou para mim e disse, reza pela vontade de Deus, todos os dias. E que estivesse à escuta, porque Jesus me ia falar através das situações e através das pessoas.
porque através disso Maria também me iria ensinar o caminho. Então, sabias que o Senhor te chamava? Acabas de dizer agora como percebeste o chamamento que o Senhor estava a fazer. Vieste ou participaste aos retiros aqui a Pão e Água. A chamada à vida consagrada, para mim, é uma responsabilidade. Isto não é uma da to u tišini razlučujem i tako je bilo. Uma profissão, ou seja, eu segui os conselhos do meu diretor espiritual para escutar em silêncio, e durante 3 anos participei nestes jejuns em silêncio, mas também nesses momentos de retiro, de escuta, lutava contra Deus, porque lhe pedia-lhe que me desse um sinal para que eu acreditasse que era a sua vontade, que não era algo que vinha da minha cabeça. Tinha medo que isto só estivesse na minha cabeça. E apesar daquilo que me diziam pessoas que estavam à minha volta e a família me diziam, eu tinha uma dificuldade em acreditar nisso, porque eu desde criança que sempre me interessei pelas coisas do mundo, portanto não percebia. Havia provas, havia sinais, mas para mim nunca eram suficientes para eu tomar uma decisão e estar convencida. Tenho que dizer que muitas vezes vim a Medjugorje participar nestes jejuns de silêncio, de oração, de jejum, o que era ideal para esse momento da minha vida. Provei que era eficaz. Sempre que tínhamos um problema, jejuávamos. O meu pai, perante os problemas, dizia-nos: amanhã vamos jejuar. E eu, a partir daí, tinha esta referência, não é? Tinha a referência. Uma referência e que me viria a dar uma segurança que não era minha, que vinha dele. Pergunta: seguramente não estás sozinha nestas experiências, naquilo que viviste. Muitos jovens, ao ouvir-te, estão a pensar, se calhar, o mesmo para eles, a procura da confirmação. E quando Jesus te confirmava alguma coisa, tu fugias dessa confirmação. Como foi que Jesus te confirmou? Como foram os sinais e como os interpretaste? Responde a irmã: havia muitas. Eu lembro-me que a primeira coisa que fiz quando voltei a Zagreb, fui à paróquia que frequentava, e apesar de não ser uma paróquia que frequentasse muito, até porque eu estava muito ocupado e ia cantar noutras paróquias, chegou um novo capelão e disse a mim própria: muito bem, ele se calhar vai me dizer algo quando lhe disser tudo aquilo que tem acontecido comigo. Eu queria ouvir da boca dele que tinha sido bom vir a Medjugorje, mas era melhor esquecer a questão da vocação. No entanto, quando fui à paróquia, depois da adoração eucarística, fui falar com o novo capelão e ele disse-me: sabes, isso é muito bonito. Eu, pessoalmente, acho que se fosse uma mulher, eu seria missionária também, do amor. Isso para mim foi como tomar um duche de água fria, um golpe. E depois de ele me ter dito isso, fiquei perplexa. Na empresa onde trabalhava, também ia recebendo sinais. Eu digo-vos que ao longo da minha vida, apesar de sentir compaixão pelas pessoas em necessidade, aquilo que eu dava era pouco, aquilo que eu fazia era pouco. Havia
uma voz dentro de mim que dizia: podes fazer mais, podes dar mais. Nunca era o suficiente. Ainda hoje em dia continuo a ouvir essa voz. Penso que nunca conseguimos dar o suficiente. Chegou um momento em que eu estava muito cansada dessas provas. Rekla sam mlađem bratu Na minha família ninguém sabia esta luta que eu estava a viver no meu interior. Eu dizia ao meu irmão, de vez em quando, que ia fazer uma experiência com as irmãs, e lembro-me de lhe ter dito: vou fazer uma experiência com as irmãs da caridade. E pensava que ele, como militar, guardava silêncio, ou guardaria silêncio. i mudrost Disse que gostaria de fazer a experiência e perguntei-lhe: mas como é que eu vou deixar a minha pátria? E a Madre Superior disse-me: reza pela vontade de Deus. Hoje é um dia muito especial relacionado com a pátria. E eu nem sequer o sabia. nisam mogla vjerovati da ću se naći baš na ovaj dan u Nunca poderia imaginar que viesse a Medjugorje no dia de hoje. Depois da experiência que fiz, encontrei-me com uma amiga que tinha muitas coisas a dizer-me. Entre elas, disse-me que não sabia que eu ia fazer uma experiência com religiosas. Ela, então, respondeu-me que ela por si ia casar, estava muito feliz. Casou, falou-me sobre o seu noivo, disse-me: sabes, vamos casar e vamos viver para Copenhagen, na Dinamarca. E quando me disse, depois de tantas coisas, me disse: vais viver para ali, para a Dinamarca? E ela disse-me: sim, o amor é o amor, independentemente do local onde estejas. E isso era mais um dos frios que eu estava a tomar, um golpe. E haveria mais ainda, haveriam mais a acontecer. sam ja sa Participei numa peregrinação em Terra Santa, na qual eu e as pessoas que cantavam no meu coral participámos. da mi pokaže što Eu rezei constantemente para que o Senhor me mostrasse o que queria de mim. Porque aquilo que me tinha demonstrado, as provas que tinham sido demonstradas, ainda não eram suficientes para mim. Eu queria tomar uma decisão, um sim ou não. Isso é importante para vos transmitir, que cada vez que eu decidia que não queria tomar aquele caminho, sentia em mim uma grande tristeza. Havia muitas pessoas jovens, rapazes, que queriam estabelecer comigo uma relação. Mas eu encontrava sempre 1000 desculpas para recusar sempre. Eu dizia: este não, aquele não, por isto, por aquilo. As minhas amigas diziam: mas tu és muito exigente, tens de baixar o teu critério de seleção. Mas eu, é verdade, que sabia que procurava a perfeição. E essa perfeição é Jesus Cristo. I evo da se vratim na to hodočašću u svetu zemlju. Voltando a falar dessa peregrinação na Terra Santa, passámos aí 10 dias e chegou o momento em que estava no Calvário, estava sozinha. Ok. Lembro-me que no momento de oração profunda, no encontro com Jesus na oração, pedi-lhe: por favor, mostra-me se de facto queres que eu me seja consagrada, que eu siga a vida religiosa. Mostra-me de forma inequívoca que vem de ti e que nunca mais pedirei mais nada, que isto seja o final, a prova conclusiva do discernimento. Lembro-me perfeitamente que o meu grupo continuou a visita, eu estava a descer do Calvário procurando esses meus amigos, e enquanto eu descia a escada para ir para o nível do túmulo, encontrei 2 missionárias do amor, e quando as vi quase desmaiei.
porque era algo do qual eu não estava à espera, minimamente, nada. Estava muito longe de imaginar isso. E então percebi que, naquele momento, tinha a resposta dada. Tvoja odluka je zaista radikalna. Pergunta, a tua decisão foi verdadeiramente radical. A Madre Teresa disse que a sua vocação Ajmo reći uobičajenu era a vocação na vocação. odluku primili tvoji prijatelji, Não foi entrar numa ordem comum. Como foi falar disto aos amigos, às famílias? Se calhar estás aqui a falar e está aqui sentado um jovem ou uma jovem que está vivendo a mesma situação que tu viveste. Bom, em primeiro lugar falei com a minha família e para eles foi um choque. Lembro-me que o meu irmão mais velho, não posso contar os muitos detalhes, porque o meu irmão mais velho telefonou-me para ir falar com ele. Os outros disseram, tudo bem, não temos nada contra. Se quiseres ser religiosa, mas porque escolheste essa ordem? Disseram, podes ir para Maria Bistritza, que é o santuário mariano, onde estão as clarissas. Podes ir para as clarissas descalças. E aí é mais fácil, podemos ver-te. O meu irmão mais velho afastou-se como se tivesse medo de ser contagiado por esta minha loucura. Muitos perguntavam, mas porquê? Podes casar-te? Que pena desperdiçares assim a tua vida. Porque é que as pessoas reagiam de forma diferente. E no trabalho em que estava, era uma empresa de design interior. Eu hoje vejo que o Senhor quis que eu fizesse um design interior para o meu interior muito superior. Eu recordo-me, quando disse aos meus responsáveis da empresa, disse-lhes que ia casar e ia sair da Croácia. E disse isto desta forma para que não me fizessem muitas perguntas. Eles começaram a olhar para mim de forma meio estranha, porque nunca tinham visto um namorado, um noivo. Mas, passados uns tempos, eu disse-lhes, na realidade, o que ia acontecer, que eu ia entrar nesta ordem. E o meu chefe disse, já sabemos, já nos contaram. A polícia. Porquê? Porque o meu irmão estava no exército e tiveram que tinham que fazer umas pesquisas, umas averiguações e através disso acabaram por contar os meus chefes da empresa. Então, souberam não através de mim diretamente, mas através da polícia. E onde entraste onde serviste como missionário? A minha primeira missão teve lugar na Itália. Depois o Uzbequistão, depois o Paquistão, depois Croácia, Itália, Alemanha, Áustria, Bósnia e Herzegovina. Neste momento estou em Zagreb. E agora acabaram de me transferir para a Alemanha. De novo. U vašem redu svaka sestra ima Pergunta, nessa comunidade, cada irmã pode escolher um sacerdote como seu diretor espiritual? Outra pergunta. žrtve. Što je to? Da, evo, svaka od nas dobije službeno jednog svećenika za kojeg moli, iako ga možda nikad ne... Ja ga nikad nisam... Sim, Dva za koje... a cada irmã é atribuído a um sacerdote ou mais pelo qual ou pelos quais rezar. Eu já escolhi 2 e rezamos, oferecemos a nossa vida por esses sacerdotes, pela sua santidade,
ima bolesna pela sua santificação. E cada irmã tem também alguém que escolhe, alguém que sofre, que está doente, e essa pessoa reza por nós. Essa pessoa reza por nós para que desenvolvamos a nossa ação de forma ativa. Više. Qual é o vosso carisma na congregação? Tenho um voto mais. Temos 3 votos mais um quarto. Pobreza, castidade, obediência e servir aos mais pobres dos pobres. najmanje braće, meni ste učili. O nosso lema é, tenho de ser, o que fizestes ao mais pequeno dos pequenos, fizeste-lo a mim. A nossa chamada é dirigida aos mais pobres. Eu gosto de dizer que a nossa mãe também gostava de dizer, todos nós somos pobres, porque todos nós somos pecadores. Da, vrlo često Estão em todas as partes os mais necessitados. Ouvem-se muitas coisas sobre vós. Vós dizeis muitas vezes, somos comuns, somos pobres. Tu vives realidades dolorosas diariamente. širite tu neku radost, taj vaš Vós, as irmãs, atraís as pessoas através da alegria, do sorriso. De onde vem essa alegria e desse sorriso que é visto em vós? Que o mundo tem tanta fome dessa alegria. A minha sobrinha, quando era jovem, disse ao meu irmão, pai, e a tia, a partir de agora, vai ser serva para sempre? Eu, em toda a minha vida religiosa, Kralju kraljevi. sinto que é uma grande honra servir o Rei dos Reis, servi-lo através dos mais pobres dos pobres. Eu própria vi muitas vezes que são eles aqueles que me dão alegria. Recebo muito mais deles do que aquilo que lhes dou. E, na verdade, essa alegria vem do facto de nos darmos a nós mesmos, quando nos incorporamos naquele lugar ao qual Jesus nos chama. Este é o lugar que Jesus nos dá. I sama trebala ozdravljenje. E muitas vezes, quando eu próprio procuro a cura, Dođem među naše ljude, osjećam se ozdravljeno. sofro. Mas a partir do momento em que chego junto àqueles a que ajudamos, sinto-me curada. E eu penso que isso vem precisamente dessa expressão da Madre Teresa, que Jesus no altar é verdadeiramente Jesus que estão na forma dos mais pobres, dos mais abandonados. Parece que a tua sobrinha falhou na sua afirmação, porque tu não és serva. Se tu serves ao Rei dos Reis, o nosso lugar está aí, disse ela. Pergunta, um sacerdote há pouco diz que através das redes sociais vê que as pessoas estão muito sozinhas, muito isoladas. A Madre Teresa disse que a maior das pobrezas dos nossos tempos era a solidão. Iskustva već Não temos muita experiência relacionada com novas tecnologias, com redes sociais. Não estamos muito ligadas a isso. Mas, em simultâneo, encontramos muito com os homens, com as mulheres, com os homens, com a humanidade. E, quando conversamos com eles, sentimos pena, porque nós encontramos a nós próprios quando estamos em contato com os outros. E dando-nos a nós próprios, encontramos-nos com os outros. A tecnologia
pode ajudar-nos, mas há que dosá-lo. A tecnologia tem que servir essencialmente o homem. Se há alguns rapazes ou das raparigas que estão aqui e te ouvem neste momento, se estiverem a pensar em seguir a vida religiosa ou se quiserem fazer parte dos missionários do amor, se houver alguma coisa que mexe no seu coração, o que é que tens a dizer-lhes? Têm que rezar. Jesus dá a resposta, não falha. Quando lhe perguntamos, Tu božanska verzija mene. quando na realidade o procuramos, Kako ugraditi sebe. On nam quando lhe perguntamos qual é o seu plano para a minha vida, Ele dá-nos tudo aquilo de que necessitamos para viver esse chamamento, para vivermos onde Ele nos chama a viver. Eu creio que é muito importante, primeiro, pedir-lhe que nos mostre o caminho, e Ele vai fazê-lo, porque Ele está desejoso de o fazer, porque o que quer essencialmente é que estejamos felizes, mais do que nós pensemos ou queiramos. Pergunta: vivemos um caos. Para os jovens não é fácil escolher um caminho. O que lhe dirias tu, para terminar? boji skočiti u hlad. To mi je rekao svećenik. Dir-lhes-ia que não tenham medo a dar um salto para a água fria. Isso foi aquilo que me disse um sacerdote uma vez. E lembro-me muitas vezes dessa frase. É a maior das honras servir ao Rei dos Reis. E em simultâneo é importante dizer que o chamamento de uma mulher, eu sou uma mulher, o chamamento da mulher é a maternidade. E a maternidade pode ser feita através da vida familiar ou através da vida consagrada. Depende do plano de Jesus para cada uma de nós. E se nós pedirmos, e se Ele o quiser de nós, Kažemo da, não tenhais medo de dar o vosso sim a Deus, porque quando damos o nosso sim, o Espírito Santo vem e dessa forma faz com que o impossível passe a ser possível. E posso dizer-vos que na minha vida religiosa, muitas vezes aquilo que me parece lógico é precisamente aquilo que é o contrário do que me dizem os meus superiores. E confirmo sempre isso. Muitas vezes, quando digo sim perante uma situação difícil ou impossível, o Espírito Santo de imediato age e faz possível aquilo que é à partida impossível. Por isso digo aos jovens que Deus é o apoio do mundo e Jesus quer que sejamos santos e a santidade é a maior beleza, é a beleza verdadeira. Chegamos ao final deste encontro contigo e da tua experiência com aquilo que o Senhor fez na tua vida. Há algo que gostarias de partilhar connosco aqui? pa evo, ne bojte se reći Isusu da. Não tenhais medo de dizer sim a Jesus. Se Ele quer que vivais a família, precisamente ontem à noite, Gledajući tu predstavu, assisti ao recital do cenáculo e ao meu lado estava uma mãe jovem com a sua filha. E era bonito ver como essa mãe jovem explicava à sua filha cada cena. Era como se fosse em simultâneo a sua catequista. E eu apreciei muito esta relação entre elas, porque não era só uma relação com a mãe e a filha, mas era uma grande amizade. E foi tão bonito ver isto. É ver como os jovens hoje em dia fazem as coisas. Eu fiquei fascinada. Então, se Deus vos chama a formar uma família, dizei-lhe sim. Não tenhais medo de dizer sim a Deus. Não espereis muito. Obrigado. Puno toga što će
disseste-nos muitas coisas que vamos guardar e sobre as quais vamos pensar. Vamos também tentar guardá-las no nosso coração. Sei que, independentemente do local onde fores, levarás Medjugorje no teu coração como a tua fonte. Nosi i ti u srcu sve nas. Hoću. Gostaria também de te pedir que, independentemente do local onde fores, nos leves no teu coração a todos.